O passado molda o futuro e o futuro molda o passado. Não acredita em mim? Então, olha essa pesquisa em que 3 cientistas, utilizando a inteligência artificial, conseguiram fazer a leitura de vários documentos que foram perdidos pela história. Bom, se você se lembra das suas aulas de história lá na escola, você deve saber sobre a erupção, o grande desastre que foi a erupção do vulcão lá em Pompeia, na Itália. E aí carbonizou várias pessoas, foi um grande desastre. Só que nessa carbonização em que pegaram várias pessoas, essas pessoas elas foram carbonizadas e ficaram exatamente no mesmo lugar. Elas foram praticamente fossilizadas no mesmo lugar. Então dá para se ter uma ideia basicamente de o que elas estavam fazendo naquele momento. Só que essa não é a questão. A questão é que com a inteligência artificial eles conseguiram localizar alguns documentos, alguns pergaminhos gregos que há muito tempo eles já tinham posse, só que eles não podiam mexer nesses documentos, porque a partir do momento que você abrisse, eles estavam carbonizados, eles iam quebrar, ia piorar a situação, você não conseguia ter acesso ao que estava dentro. Até agora, porque agora, com essa tomografia que eles fizeram no maquinário e com o algoritmo que eles conseguiram produzir, eles têm como saber exatamente o que está escrito dentro do pergaminho, e com isso codificar do grego antigo e saber o que foi dito. Isso era uma parte considerada perdida da nossa história e que agora nós temos ela em mãos, palpável. E claro que não é uma questão rápida, não é uma questão simples de você decifrar aquilo ali, não é assim tão rápido como um passe de mágica. Mas com o tempo nós vamos conseguir ter acesso a muitas coisas que foram perdidas pela história. Alguns desses pergaminhos foram de um filósofo grego antigo que era seguidor de Epicuro. Então olha quantas coisas fabulosas existem perdidas por aí e que agora, com essa tomografia computadorizada da inteligência artificial mais o algoritmo desses cientistas, vai conseguir fazer com que vários outros pergaminhos que foram perdidos, que estão em situações bem precárias, que você não pode nem sequer abrir, faz com que você consiga ter acesso ao que tem dentro dele, das informações dentro dele e o que é que nós vamos descobrir agora. Bom, isso é um fato que eu digo, a história é importante, mas a tecnologia também. Então uma coisa complementa a outra. A tecnologia agora da inteligência artificial está fazendo com que nós tenhamos acesso a muitas informações consideradas perdidas e a história que nós vamos redescobrir também tem informações muito importantes que nós vamos utilizar agora para o futuro. Quantos ensinamentos perdidos nós não tivemos por conta da precariedade dos documentos obtidos. E é comum entre algumas pessoas que não estão sentindo firmeza ainda nessa questão de inteligência artificial, elas terem medo, receio de o que isso vai causar, né? Se estamos indo longe demais na criação disso. E para essas pessoas eu tenho um pequeno recado. Quando foram criados automóveis, lá no final dos anos 1800, muitas pessoas ficaram com o pé atrás, carros. Eu acho melhor continuar a cavalo mesmo. E o transporte a cavalo é uma coisa cruel, que ainda existe com os cavalos, mas a criação dos automóveis fez com que isso seja reduzido a quase cinzas, praticamente. E como era a situação das pessoas que, quando chegou a internet, elas falaram, não, a internet não é pra mim, eu vou enviar mensagem por aqui, não, prefiro a boa e velha carta. Depois de algum tempo, essas pessoas se submeteram à utilização da internet. E o próprio computador, hein? Falando sobre o computador que muita gente ficou com o pé atrás, não, prefiro a máquina de escrever, o computador é muito complexo. Imagina essa ferramenta ultra mega importante que nós temos, que é o computador, para poder fazer digitações, para poder escrever. Imagina só nós ficarmos lá na datilografia, e muitos de vocês não vão saber o que é, mas uma máquina de escrever, cara, era muito chato e muito trabalhoso. O computador veio para ajudar muito nisso. Como seria a vida das pessoas que, quando chegou a eletricidade e as lâmpadas, pensaram, ah não, eu acho que isso é muito evoluído, eu acho que isso é muito para minha cabeça, eu acho que eu vou continuar com as velas aqui, eu vou continuar com a iluminação a gás, porque essa eletricidade aí não me passa firmeza não. E hoje o mundo é iluminado pela eletricidade. Quando chegaram os telefones celulares, esse aí que você está me vendo, quando chegou esse telefone celular, muitas pessoas pensaram, não, prefiro o meu fixo mesmo. Quando chegaram os tratores, as pessoas que trabalhavam manualmente, tinham que cavar, pensavam, pô, essa máquina aí vai acabar com o meu trabalho, essa máquina aí vai me prejudicar, mas, enfim,
os tratores são uma mão na roda, figuradamente, para poder ajudar a fazer escavações e muito mais rápido do que a mão humana é capaz. Isso ajuda demais. Entre outras coisas, como vacinas e tratamentos tradicionais que eram feitos antes das vacinas, e as vacinas são muito mais eficazes. Então assim, a lista é imensa. Então, galera, o medo da inteligência artificial é algo que está na ficção científica, sabe? Na produção hollywoodiana. Muitas dessas ferramentas, elas vieram para ajudar, para aprimorar, para poder fazer com que seja uma extensão de nós mesmos, sem que percamos o nosso ímpeto de procurar, de pesquisar, de criar, né? Não deixarmos tudo para a inteligência artificial, mas fazer com que seja um up, uma projeção de nós mesmos. Como eu falei, o passado molda o futuro e o futuro molda o passado. Agora nós vamos ter acesso a ilimitadas informações históricas que nós não tínhamos antes, filosóficas e culturais, religiosas. As ferramentas de inteligência artificial estão aqui para ajudar, para poder fazer com que nós consigamos obter um resultado muito mais rápido do que com a própria mente humana. Então, ela formula, ela processa dados e resultados muito mais rápido do que as sinapses neurais do seu cérebro. Então é isso, respeite a história e abrace a tecnologia. Respeite o passado e abrace o futuro.